Pedalar na chuva compensa? Vale realmente a pena estar pedalando na chuva, estar exposto aí a água, a barro, a terreno que pode escorregar, enfim, vamos trocar uma ideia a respeito disso. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, um entusiasta da bike, e nesse vídeo vou falar a respeito aí de algumas características e vou pontuar algumas coisas aí relacionadas a pedalar na chuva, estar treinando na chuva ou só curtindo um rolê na chuva. Bora lá? Ô, gente, é o seguinte, tem gente que coloca aí essas perguntas, essas indagações, né? Isso é sempre um assunto entre o grupo de ciclistas, né? Pedalar na chuva ou não pedalar na chuva? Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Aqui nesse vídeo eu não vou tratar a respeito de equipamentos específicos, pneu, setup de bike, enfim, não vou tratar nada a respeito disso. Vai ser mais ou menos aqui uma conversa, né? Um bate-papo, vou jogar algumas ideias no ar aqui e cabe a vocês aí colocar na balança para ver o que realmente compensa, o que realmente não compensa para vocês. De longe, eu já vou destacar os pontos positivos, que é nada mais, nada menos do que a experiência, a vivência de que você vai adquirir ao pedalar na chuva. É sempre bom pedalar na chuva porque você vai se divertir, o terreno fica mais escorregadio, isso faz com que o atleta tenha mais atenção, faça com que o atleta ande mais devagar e preste mais atenção no que ele vai fazer, faça com que ele meio que conduza com mais facilidade os freios da bike, não freie tão rapidamente em cima da curva, ou não faz freadas tão bruscas, enfim, existem aí inúmeros benefícios, né, que os atletas conseguem adquirir ao andar num terreno que está escorregadio devido à chuva. Além da diversão e de aprimorar a técnica, uma coisa que é bem comum, principalmente agora em tempos de verão, a galera sai para andar de bicicleta, né? De repente, assim, pá, começa a chover. Aí a galera se encontra numa chuva, num local mais distante, ou num local onde que, se chover, vai sujar muito a bike, né? Porque geralmente estrada de terra tem muita poeira solta, tem aquele pó muito fininho, então se chove ali, vira aquela lama muito fina. Enfim, qual que é o ponto positivo disso? É que o cara vai se refrescar, entendeu? Talvez seja aí a principal alternativa de refrescar na trilha, é chover e o cara vai se refrescar, e isso é um ponto positivo, isso é legal. Talvez aí, né, em excesso, essa mudança rápida de temperatura não seja tão legal assim para o corpo da pessoa, para o corpo humano, mas vai gerar diversão, vai gerar boas risadas ali no momento em que chove, tá? Talvez seja esses aí alguns pontos positivos de se andar na chuva. Eu destaco de longe o aprimoramento técnico, principalmente aqui agora, vamos falar de um lado um pouco mais profissional, atletas profissionais, tanto de base quanto já de elite. O que acontece? Sempre quando chove, eles torcem para chover, para eles pegar a bike e sair para a trilha, certo? E essa pegada de andar no barro, de andar em terreno escorregadio, é legal. O porquê que é legal? Principalmente para eles, faça com que eles se ambientem mais com barro, tá? E com que eles testem mais os equipamentos. Então, alguns atletas que levam mais a sério aí o mountain bike em nível profissional, eu falo nível profissional, nível de elite mesmo, eles pegam a bike em tempos de chuva, fazem a regulagem de suspensão, troca pneu, testa pastilha, entendeu? Enfim, fazem inúmeros testes, né? Tem atletas hoje em dia que fazem testes de milímetros de suspensão. Isso mesmo, faz um teste com suspensão de 100 milímetros, 120 milímetros, 130 milímetros no barro, faz aí calibragem de pneu, coloca um pneu aí com cravos mais espaçados e cravos mais altos, porém abaixa a calibragem do pneu, aí no ele abaixar essa calibragem do pneu, ele tira essa diferença na suspensão, reduzindo assim o peso, enfim, é uma complexidade, existe aí por trás de andar na chuva muitos afazeres e muitas características que principalmente aí servem para os atletas profissionais, tá? Dito isso, vamos agora falar a princípio dos pontos mais negativos, principalmente para aqueles amadores e para os iniciantes, tá? Para aquele que só curte o rolê, para aquele que é um verdadeiro entusiasta, assim como eu sou.
talvez aí não goste tanto da chuva. Eu particularmente já andei na chuva, tá? Se for preciso andar na chuva, eu ando na chuva de bike. Porém, se falar assim, vamos fazer trilha e tá chovendo, eu não saio de casa, tá? Esse sou eu. Mas se eu tiver na trilha e chover, eu continuo o pedal, eu nem paro. A não ser que for uma condição de chuva mais extrema que oferecer perigo ali para mim estar em movimento. Aí eu paro, fico mais tranquilo. Legal que você não fique debaixo de árvore, para em locais aí mais abertos, que não seja tão alto, tá? Para você se sentir mais seguro ali. Mas eu não paro, eu continuo o pedal e termino a trilha ali, mesmo que tenha barro, mesmo que tenha areia, tá? Mas se for para me sair de casa e pedalar na chuva, eu não faço esse tipo de coisa. Já competi na chuva, é legal, traz aquela adrenalina, traz aquele maior controle da bike para o atleta. O atleta ele tem que ter mais controle, ele tem que ter mais dinâmica, traz mais firmeza, dependendo do punho que o cara tiver, o punho ali escorrega na hora que vai água, então tudo isso aí faz a diferença, tudo isso aí são detalhes que fazem a diferença na hora do atleta estar no barro. Agora, o porquê que eu não gosto de ir? Porque o barro ele acaba aí danificando algumas peças, danificando aí, por exemplo, pastilha. Dependendo da pastilha que você estiver usando, falar nisso, eu tenho vídeo de pastilha aqui no canal. Clica aqui e assiste o vídeo de pastilha que está bem legal. Ou clica aqui embaixo no canal que está bem identificado aqui o vídeo do canal a respeito de pastilhas. Talvez eu deixe aqui no final do vídeo também para você. Então, dependendo da pastilha que o cara coloca na bike, a pastilha não vai suportar o barro, não vai suportar aquela terra. E outra, muita gente não sabe, isso é bizu, tá? Muitos discos e muitas pastilhas, mesmo que você não freie, mesmo que você não pressione o freio, não dê pressão nos dois pistões ali que fica prendendo o disco, acontece de gastar. O próprio resíduo, a própria sujeira que fica no disco, passando ali entre as duas pastilhas, mesmo sem a freagem sendo executada, você gasta a pastilha e você gasta o disco. Então, se você usa um disco um pouco mais caro, cheio das 9 horas lá, e tá andando no barro, seu disco vai acabar, sua pastilha vai acabar. Então, se você não tem uma pastilha, um disco ali que vai atender o meio termo, que vai ser bom tanto para o seco quanto para o molhado, vai ser um prejuízo. Por isso que eu já não vou, entendeu? Porque vai gerar prejuízo, vai gerar estrago. Outra coisa, as partes móveis da bicicleta, suspensão, catraca, parte interna ali da catraca, caixa de direção, caixa central, tudo isso aí pode acontecer de entrar barro. Tudo bem que esses novos equipamentos, eles vêm com uma certa blindagem mais específica ali, que vai proteger. Porém, aquela água que fica ali em torno, aquela água que vai secar em volta ali do equipamento, ela leva resíduo, ela leva areia, ela leva aquele pozinho fininho, tá? E ao secar, não é legal que esse material esteja em contato ali com esse rolamento, com essa vedação do rolamento, enfim, aquela água suja ali. Então, se você anda muito, se você faz pedais mais extremos na chuva, é legal que você preste atenção nisso aí. Outro detalhe é a relação de marcha. Se você não tem uma relação muito ok de marcha, se a sua corrente não está tão boa, não está naquela condição top de linha, pode ser que ela venha a arrebentar. Pode ser, não é em todos os casos, porém eu já vi e já aconteceu comigo da corrente arrebentar em caso aí de muito barro, tá? Por quê? A corrente ali ela entra muito material, entra muito detritos ali, areia, pozinho fininho, e o atrito entre a sua corrente, a sua catraca e a sua coroa ali vai fazendo com que fique pouco espaço para os dentes da coroa, fique pouco espaço para o dente da catraca. Automaticamente vai dando pressão ali, vai dando aquele atrito, passa de marcha para lá e para cá. A sua corrente ela trabalha muito ali no câmbio, né? Tanto para cima quanto para baixo, vai acontecendo desgaste. Chega um certo momento que você passa de marcha. A passagem de marcha ela é feita na torção da corrente, isso é lógico, todo mundo entende isso. Na hora que ela torce, na hora que ela entra na catraca de cima ali do seu cassete, da sua catraca, acontece a torção. E não acontecer a torção, o pino não aguenta, o pino abre, a corrente rebenta. Básico do básico é isso, tá? Posso fazer um vídeo específico explicando isso, mas é basicamente isso. E o barro pode ocasionar isso caso a sua corrente não esteja em uma boa condição. No caso da minha, ela não estava realmente numa boa condição, então ela arrebentou. Mas você pode andar no barro aí 100 km, com uma condição de corrente legal, e a sua corrente não vai arrebentar. O que eu quero dizer com isso e o porquê que eu trouxe essas considerações? Todos esses equipamentos é caro, gera um custo financeiro muito alto. Por exemplo, uma corrente, pelo menos para a minha bicicleta e para a maioria das bicicletas das pessoas que andam aí, está na faixa de 150 a 200 reais, tá?
Um par de pastilha bom, semi-metálica aí, original, tá na faixa de 70, 80 reais. Você encontra pastilha mais barata que não oferece tanta qualidade. Eu uso uma pastilha que custa 50 reais o par de pastilha. Então, já gera um gasto a mais, tá? Se você permitir com que entre muito barro ali no seu jogo de centro, no seu movimento central, até mesmo na sua direção, você vai ter mais gastos e, pode acreditar, se você andar com muito barro, com muita areia ali, vai gastar, vai dar problema. Então, não é legal. E outra, se você anda muito no barro, por exemplo, se você faz um pedal longo e pega regiões de barro mais extrema, é recomendado que você já chegue, lava sua bicicleta e mande para uma revisão, mande para uma lubrificação. Se você for olhar uma lubrificação hoje aí no mercado, é muito caro, então nem todo mundo tem essa condição. Então, na minha opinião, é melhor não envolver tanto assim com barros, tá? É só se caso acontecer mesmo, você já está na trilha e você vir para casa, tá? No mais, é basicamente isso. Agora, tem outras realidades. Por exemplo, você está na trilha, está chegando em casa, falta 10 km de trilha, não encontrou tanto barro, encontrou só aquela lama ali, só aquela água suja ali. Tem necessidade de você fazer lubrificação na bike toda? Dependendo da situação, dependendo da análise que você vai fazer na sua bike, observa aí na sua bike, troca ideia com o mecânico. Dependendo da situação, não tem condição, não precisa de fazer revisão nem lubrificação, tá? Então, não podemos levar ao extremo. Só porque pegou barro, só porque pegou uma poça d'água, você vai pegar e vai mandar a bicicleta para lubrificação. Não, não é muito bem por aí não, tá? A lubrificação, essas atenções mais especiais, elas só vêm quando é em situações mais extremas. Mas isso não exclui aquela observação da sua bike, aquele contato mais direto com a sua bike. Pega a bike, observa, vê o que está acontecendo, o que não está, se tem muito detrito de poeira, de sujeira, entendeu? Mantenha a sua bike mais limpa ali, para que você tenha uma noção aí, para que você consiga analisar, juntamente com o mecânico de sua confiança, se você não tem tanta capacidade assim para ver, se realmente precisa de uma lubrificação, se realmente não precisa, se dá para rodar mais ou não, tá? Não é todo pedal que você vai dar que você tem que desmontar a bicicleta e fazer a lubrificação, não, tá? Existem aí algumas indicações para você fazer isso, mas não é nada levado ao extremo, não. No mais foi isso, eu quis destacar aqui algumas alternativas, algumas considerações a respeito se é legal ou se não é legal andar na chuva. Talvez aí o que seja mais legal de andar na chuva é a adrenalina, né, da bicicleta, tá escorregando, de você ter que controlar a bicicleta. Ainda mais se você consegue encaixar um flow legal de descida aí é sempre bom. No mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Forte abraço, valeu, até a próxima.